pessoal, bem-vindos ao Pod na Área. Eu sou o Valdomiro Garra, estou aqui com a minha sócia de vida e nos negócios, senhora Cris Zamboni. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E agora a gente está na área com vocês. E bem, pessoal, o Pod na Área é um podcast para a gente descomplicar o mercado imobiliário, onde a gente vai trazer diversas celebridades aqui para falar um pouquinho do seu nicho de mercado. Vão ser construtores, incorporadores, investidores, corretores imobiliárias e também os profissionais do mercado imobiliário. Mas principalmente, trazer aqui o cliente para falar da sua jornada de compra e como ele conseguiu, as dificuldades, os anseios, o tempo de compra dele, para que a gente possa compartilhar todas as experiências. Então, se liga aqui, cadastra, se inscreve no canal que tem muita informação importante por aí. E esse episódio de hoje a gente vai para o mundo High-Tech, o mundo da tecnologia, o mundo da inovação, cara. Não poderia faltar. Que não poderia faltar porque faz parte completamente do nosso mercado. Se a gente não tem tecnologia, a gente assina contrato, né? A gente não tem os KPIs, não tem os dados, não analisa. Quer dizer, hoje está tudo baseado em dados e não podia faltar essa figura ilustre aqui. Então eu vou ler um pouquinho. Ele é um profissional que representa a essência da reinvenção e da visão empreendedora. É daquelas pessoas que não esperam as condições perfeitas para agir. Ele criou as próprias oportunidades, misturando criatividade, tecnologia e um olhar para o mercado. Desde pequenininho, viu, Cris? Queria voar alto, queria ser piloto de avião, cara. Que demais. Você acredita? Mas literalmente. Mas a realidade o conduziu por outro caminho. Com origem humilde, decidiu trilhar a rota da tecnologia. Começou consertando computadores, mergulhou no universo das redes e se especializou em segurança eletrônica. Uau! Vou dizer que acho que é mais difícil do que o avião. Eu também acho, cara, porque tem que estar muito antenado, tem que estar ali todo momento, se prevenindo de tudo. Foi justamente, Cris, nessa fase, montando plantões de vendas, que teve seu primeiro contato com o mercado imobiliário. E ali descobriu uma paixão que mudaria tudo. Então, apesar de ser menino, ele tem aqui ao longo de 10 anos, passou por agência de publicidade, construtoras, fundo de investimentos e também atuou como autônomo. Quer dizer, quase todas as etapas, tudo no mercado imobiliário, né? Nesse percurso, adquiriu uma bagagem plural e prática, dominando áreas que vão do crédito imobiliário ao marketing. Ainda tem crédito imobiliário e marketing. Então não é só tecnologia. Quer dizer, de ponta a ponta, né? Não é do tem isso. Não é sempre... Ele passa por toda a cadeia. Toda a cadeia. Sempre com um pezinho ou dois na tecnologia. Tinha que ser. E também dominando o processo de incorporação imobiliária. Uau, quer dizer, fazia tudo. Parou. Zerei o game aqui. Quer dizer, aqui ele é todo podcast, né? Pronto. Toda a cadeia. Hoje é sócio fundador da AI8, algoritmo. Pô, o nome é bom. Nome bom, sonoro, né? AI8 de inteligência artificial. Não, e o 8 ele traz uma coisa boa, né? Legal, bacana. Infinito, e algoritmo imobiliário. Ficou perfeito, cara. Eu gostei demais. Gostei demais. É uma empresa que funde, Cris, inovação com conhecimento de mercado à frente dessa agência especializada em soluções tecnológicas para o setor imobiliário. Então ele é nichado do setor imobiliário. Ele desenvolve aplicativos segmentados, sistemas de atendimento com inteligência artificial. Uau! Não, ou seja, ele facilita realmente a vida. Meu, daqui a pouco a gente não precisa nem mais vender, o sistema vende sozinho, né? Exatamente, já ajuda. Integra CRMs de forma personalizada, tornando a experiência de vendas mais fluida, inteligente e eficiente. É aquele tipo de cara que resolve o que ninguém sabia que nem precisava ser resolvido. Isso resumia ele, cara. Solução 360. Total. E faz isso com simplicidade, estratégia e muito foco. É com muita alegria que eu recebo o Léo Coutinho da AI8. Prazerzaço estar aqui com vocês, demais, cara. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso... Imagina como é que eu ia recusar, né? Tá aqui é uma honra, né? Quanto tempo? Quando pessoas de tecnologia, elas são rápidas, a gente já vai começar rápido aqui. Me conta todos os detalhes de como você foi parar nessa carreira aí, pra quem queria pilotar avião. Pilotar avião, mas aí falou, não, vou pra tecnologia. Então, eu queria meu próprio avião. A resposta é muito simples essa pergunta, porque quem me colocou no trilho do mercado imobiliário tá aqui na minha frente. Você é padrinho. É o meu padrinho de profissão, de vida. Olha, eu vou falar uma coisa pra você.
Esse menino me tirou do enrascada que eu tava no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu conheci o Garra, a gente virou a noite junto. Mas no bom sentido. Não foi na farra, não foi na farra, mas a gente virou a noite junto, cara. E foi assim, eu tava desesperado, Cris. Vou te contar uma história. Eu tava com um lançamento pra acontecer. A Localiza tem um braço de incorporação e a gente lançou um projeto em Itaboraí. Super rápido eu vou contar essa história pra você que tá aí também entender a importância da tecnologia. Cara, meus computadores, Cris, começaram a desligar sozinho. Ficava 10 segundos, desligava. Ficava 10 segundos, desligava. Ficava 10 segundos, desligava. Aí eu chamei um técnico. Não, eu chamei um técnico. Isso era tipo 9 da manhã. Agora, qual que é o problema? O meu lançamento era no outro dia. Eu tinha 70 contratos para assinar. Eu tinha quase 20 milhões de VGV para fazer no outro dia. Os meus computadores não ligavam. Não tinha um computador. Não ligava. Ele ligava e desligava. Eu lembro como se fosse hoje. Eram 13 computadores 13. numa sexta-feira. Numa sexta-feira. Não era 13 sexta-feira também, só podia ser. Né? É. Não, e cara, foi impressionante. E eu chamei o menino, ele ficou meia tarde, ele não conseguiu resolver. Eu paguei, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tô aqui em Itaboraí, eu não conheço nenhuma outra pessoa tal. Aí eu tinha uma gerente chamada Catrine, eu falei, Catrine, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém. Ela falou, olha, Garra, eu tenho um menino no condomínio que ele é muito inteligente, mas ele mexe com ar-condicionado, segurança eletrônica, mas ele parece ser bom de computador. Eu falei, Catrine, traz, minha filha, traz agora. E aí me chega o Léo. Há anos atrás, com a carinha de... Há 10 com essa cara, imagina, olha pra cara do Léo, gente. Olha pra cara do Léo. É um menino, né? Imagina o Léo no Rio de Janeiro, cabelo grande, grilo. Arrumar os seus computadores que você... Chinelinho, Falei, cara, chinelinha havaiana, bermuda tipo, e uma malinha. essa cara de sossegado. Tipo, oi, tudo bem? Aí eu falei, cara, acelera aí que eu preciso lançar esse negócio amanhã, tal, certinho, você me dá um jeito? Eu vou tentar. Falei, pô, ferrou, bicho, ferrou. Resumindo a história, vou falar uma coisa pra você. Esse prodígio, ele conseguiu eliminar um vírus de computador que tinha entrado na BIOS, não sei da quanta, que estava lá impregnado, e ele foi de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1. E aí, quando ele fez o teste, era exatas 5 horas da manhã, porque o Léo chegou lá quase 22 horas. Exatamente. Então já tava... Eu virei à noite, 22 horas, às 9 da manhã, eu tinha agendado com 10 clientes para assinar. Não, cara... E ele salvou. Caiu do céu, esse moleque é um milagre, é um prodígio. Falei, velho, eu te amo mais do que tudo na minha vida. Depois disso, eu indico o Léo pra todos os clientes. Sim, agora ele vai contar. Exatamente. Agora você conta. Não, a minha versão foi assim, Gente, fala da tua versão, é? Eu conheci a Catrine como subsíndica do condomínio lá onde eu prestava serviço, porque nessa época eu já estava na área de informática, só com segurança eletrônica. Então no condomínio eu cuidava de toda a parte de CFTV, de alarme, etc. E aí eu lembro que eu estava atendendo algum cliente que era uma gráfica no centro da cidade. E aí a Catrine me liga. Léo, você pode vir aqui? Eu falei, caramba, já é tarde e tal, não sei o que, tá cansado. Tá bom, eu vou. E aí era num local difícil de chegar, enfim. Cheguei, aí encontrei um Garra, essa figura, nunca tinha visto. Não, mas peraí, mas tinha um detalhe, eu não tinha os cabelos. Eu era careca total. O Garra careca e eu cabeludo. E narigudo também. Não precisava ter falado, né? Calma, que será pra nunca contei. Enfim, aí eu cheguei, o Garra tal, agitado, eu falei, gente, que 10 horas da noite, né? Sossego, né? Né, grilo, que é um lugar no meio do mato, grilo, não tinha internet direito, falei que... Aí eu lembro como se fosse hoje, eu lembro que dava o Garra, eu tenho uma memória fotográfica, assim, eu lembro da imagem, eu lembro do Garra aqui, eu lembro da Mônica Moneta, que inclusive é minha amiga até hoje, minha melhor amiga, e o dono do empreendimento. Qual o nome do... O Beto. O Betão, gente maluco, finíssima, Beto, maluco, tem altas histórias. E aí o Beto ali, e aí eu lembro que o Garra perguntou, e aí, o que você acha e tal, não sei o quê, e alguém perguntou assim, você acha que é a luz? Eu falei, eu acho que não é. Você lembra disso? Eu acho que não é a luz porque tem esse ar-condicionado aqui. O ar-condicionado. Aí o Beto, graças a Deus, porque todo mundo fala que é a luz, não é possível que é a luz, porque o ar-condicionado não estaria funcionando. Aí gostei de você. E aí, enfim, aí eu descobri que realmente era um vírus e falei pro Garra,
pra consertar isso aqui, vou ter que descobrir de onde tá vindo o vírus, porque o vírus tá em rede, aí ele tá mandando desligar os outros computadores. O tempo que eu vou gastar fazendo isso, porque assim, eu tava de bermuda, de chinelo, literalmente, uma malinha que tinha chave de fenda, não ia me servir pra nada, e um pendrive. Eu falei, você tem pendrive aí? Não tenho, ou tenho? Você lembra? Você vê como eu lembro. Não tinha pendrive. Achei um pendrive. E aí, com um pendrive, era noite. Eu tinha que fazer um por um, então eu fui formatando um por um. Como se não bastasse, esse moço, 5 horas da manhã, fala assim, não dá pra botar, você não dá pra botar o papelzinho de parede, será? Admissível! Mas tem papel de parede. É que a gente tem a foto de todos os computadores com papel de parede, porra. E aí assim, até então, eu, como resumindo a minha história de vida, né? Eu, com 13, 14 anos, falei pra minha mãe, quero ser piloto de avião. E aí ela... Piloto de avião, Léo. Não sei, eu acho que eu peguei da minha avó, porque eu não tenho ninguém da família que trabalha na área. Mas a minha avó era aquela entusiasta que quando via um avião falava, olha, aí dava tchau. Então, eu acho que foi dali. Eu sempre fui muito curioso, então avião, como é que voa esse negócio e tal, é pesado, como é... E aí eu comecei a estudar. Minha mãe é professora, meu pai é vendedor. Ele falou assim, filho, eu tinha 12, 13 anos, 11 anos na verdade. Filho, não vou ter condição de bancar as horas de voo, é muito caro e tal, não sei o quê. Então a gente vai ter que dar um jeito aí. Você tenta arrumar uma segunda profissão, quando você ganhar dinheiro aí você volta para ser piloto. Falei, tudo bem. Legal. E aí eu fiz o que eu podia, baixei manual na internet, comecei a ver legislação aeronáutica. Eu sempre fui muito assim... Você é muito autodidata, é o gênio, cara. Exato. Pega ali qualquer coisa e aprende, velho. E aí eu comecei na aviação assim, com essa idade. Aí falei, bom, então minha mãe começou a me ajudar, que ela podia pagar um curso de informática, tentava arrumar curso gratuito, né, Senai e tal, mas aí o Senai falava, precisa ter 16 anos, eu tinha 11, então não ia. Então não dava. E aí começou a ter que ir pro particular. E aí no particular tinha questão financeira, porque também não tinha como fazer todos os cursos assim. E aí eu fiz meu primeiro curso na SOS de montagem de manutenção. Digo. Eu joguei num time de vôlei da SOS, patrocinava e fiz curso também na SOS. Exato. E aí eu fiz lá o meu curso, eu tenho diploma, eu tinha 12 anos quando eu me formei. Caraca, Leozão. E aí eu comecei ali, eu lembro até da sala de aula como era. E aí, a partir daí, eu comecei, então, a me apaixonar pela área de informática, mas mantendo o sonho vivo de ser piloto um dia. E aí eu comecei, então, a área de informática, aí na igreja, por exemplo, a câmera parou de funcionar. Eu aprendi a mexer com câmera, aprendi a mexer com a me virou uma profissão depois. Então, eu comecei... Como? Aprendeu de bater o olho. Porque assim, eu sempre fui muito curioso, eu puxei isso do meu pai. Então eu sempre fui de desmontar coisa, desmonta carrinho, monta de novo, desmonta o rádio, pega uma lâmpada, meu pai é muito assim. E aí eu fui aprendendo e fui, entendeu? Então, aí eu, claro... Você desmontava e montava de novo? Sim, mas aí eu comecei... Consertava? Sim, mas até então eu não tinha... Porque o que falta no meu pai hoje, porque ele é curioso assim, ele tem essa habilidade, o que falta nele é a parte teórica. E a minha mãe é professora, então eu uni um com o outro. Olha, que então, legal, eu peguei a universidade dele com a parte teórica dela. Então, assim, tudo que a câmera, eu ensinei, eu virava um especialista, não querendo, mas um especialista em câmera, porque eu começava a ler... incessantemente, testar. Então, como é que a câmera funciona? E aí eu sempre gosto de ir no básico, sabe? Então, assim, ela produz a imagem. Como é que ela produz a imagem? Então, tem um sensor que capta a imagem, né? E aí, então eu sempre começo do começo. Eu sempre começo lá do... E aí, essa instrução teórica foi muito boa para mim nessa trajetória. E aí, então, tô lá já tinha feito meu cursinho de montagem e manutenção. Ajudava muita gente que estava com problema de computador, até porque 11 anos, ninguém ia me pagar para consertar o computador. Não, então, ia confiar, né? Então ajuda. Você foi praticando, né, Léo? Posso tentar? E aí eu ia, entendeu? Então, e assim foi. Então, com câmera. Então, a questão da câmera, por exemplo, na igreja, não foi estava oferecendo o trabalho. Eu era membro da igreja, por exemplo, e aí comentou lá que a câmera parou, ninguém conseguiu dar jeito. Posso tentar? Cara, era o benefício e custo, né? Ele via que não estava funcionando. Não tem mais jeito mesmo? Não tem mais jeito mesmo, mas o máximo que pode acontecer... É o menino usar o brinquedo. Então, e aí foi assim que eu comecei. E isso virou uma profissão depois. Então, aí já com 14 anos, eu já estava
trabalhando com isso. Com 16 anos eu voltei para a ideia de ser piloto, falei assim, mãe, agora eu queria... a gente tinha uma tradição na família que eu sempre com aniversário de 16 anos, minha mãe dava algum presente. Aí meu irmão ganhou uma moto, meu irmão um computador e eu pedi o curso teórico de piloto. Aí ela falou, beleza, eu consigo pagar o curso teórico, mas não consigo pagar as horas. Falei, deixa as horas comigo, vamos lá. E aí eu fiz o meu curso então, e aí eu ficava dividido entre aviação, e aí trilhei um caminho ali, fiz faculdade. Olha, que legal. Formado em aviação civil. E aí eu fui para a Agência Nacional de Aviação Civil, trabalhei lá 2 anos. Fui o primeiro estagiário da minha área com 18 anos do primeiro semestre da faculdade. Uau! Porque ela só contratava a gente do 4º semestre. E aí... Que legal. Então, assim, trilhei essa carreira na aviação, mas... a tecnologia sempre estava ali, porque sempre foi meu background, sempre foi meu porto seguro. Então foi dali que eu conseguia a graninha ali para pagar passagem, não sei o quê. E aí vida de estagiário sabe como era, né? Não sobrava nada no final. Nada no final do mês. Ficava devendo, eu tinha que pegar aqui. Então aí eu tinha um rapaz lá que tinha uma loja, ele consertava a impressora. Falou, muita gente aparece aqui para consertar computador. Falei, pega os computadores, à noite, todo dia eu passo aqui, faço orçamento, você aprova, fui me virando. E aí eu fui crescendo. Quando eu encontrei o Garra, então eu já estava num estágio em que eu costumava a fazer plantão de vendas. Olha! E essa parte de segurança eletrônica. Por quê? O cara começava, principalmente na área, eu sou de Itaboraí, né? Eu nasci lá. E é uma área, uma região metropolitana do Rio, uns 60 quilômetros mais ou menos de distância do centro. E é uma área rural, né? Então é uma área pequena e tal. Então, assim, era muito difícil ter tecnologia. E o plantão é uma coisa que exige muita tecnologia. Sim, o cara precisa... muita tecnologia. Entendeu? Você tem um escritório comum aí, uma empresa qualquer, ela tem uma linha de telefone. O plantão precisa ter 10, 15, 20, 30. Porque ela precisa fazer ligação simultânea, que você tem... E aí eu cheguei... Eu entendia dessa parte de tecnologia. Então, quando a demanda veio para mim, eu consegui adequar. Então, antigamente eu tinha lá, comecei a investir nisso, comprava peça de... se chama ATA, né, o nome técnico, que é um que transforma a linha telefônica. Você lembra da Oi, que tinha... Lembro. Você tinha que contratar 30 linhas de telefone, eu transformava aquela linha em VoIP. Aí comecei a me especializar no VoIP. Você foi aprendendo, conforme a tecnologia foi evoluindo. Só que eu nunca tinha chegado ao ponto de ter o contato com a pessoa de gestão do plantão, ou incorporador, que foi o Garra. Então, quando eu conheci o Garra, que foi nesse episódio, ele me apresentou um outro mundo, porque aí, logo depois dessa sexta-feira, no sábado, 2 horas da tarde, eu voltei pro plantão. Voltou. Eu voltei pro plantão, já tava o Garra lá e tal. Ele me deixou em casa. Aí... Já viu aquele movimentação toda. E aí eu falei, qualquer coisa, Leozinho, chama Leozinho. Então eu comecei pro plantão 3 vezes, 4 vezes por semana. E aí eu corri para fazer um contrato mensal com ele. Exatamente. Aí entrou pro mercado imobiliário. E aí agora eu quero o mercado imobiliário. Porque como eu tava lá, então o corretor começava a pedir ajuda com... me ajuda com CRM? Nunca tinha ouvido falar em CRM. Me ajuda com... Cara, a gente usava o Sua House, né? House. Eu lembro. Eu lembro, E aí me ajuda aqui com CRM, me ajuda aqui com lead. O que é lead? O que é CRM? O que é landing page? O que é site? Então eu sabia... Não, ainda teve um outro episódio que foi fantástico. Só não te interrompendo, Léo, que o plantão não tinha internet. Não tinha internet. Eu não chegava a internet no plantão, a internet era só via rádio. Esse monstro aqui levou fibra ótica pro plantão. Porque como eu era da cidade e eu fazia serviço de tecnologia para várias empresas, então eu liguei pro cara lá que era o CEO da época da empresa, falei assim, Cássio, o nome dele, Cássio, me ajuda aqui, eu preciso... Você lembra da Happy Land? Todo mundo conhece? Lembro, preciso botar a internet lá. Falou, cara, eu até consigo, mas não vai ser tão barata a instalação. Eu falei, tudo bem, mas não tem internet, eu vou apresentar. Eu lembro até quanto foi a instalação, e aí você lembra? R$3.500. Eu sei que eu não titubeei, né? Falei, põe! Eu lembro. Pelo amor de Deus, rápido! Não, mas deve ter muitas histórias que ele foi exato. vivenciando, né? E aí, assim, então o corretor... né, foi me puxando para essa área. Isso aí. Então eu saí um pouco da área de hardware, de coisa física, e passei aí para software. Então, e aí na área de tecnologia eu comecei então eu virei programador. Eu aprendi a desenvolver, eu aprendi a ter toda essa... Eu aprendi o que era um CRM. Uau. Sim, primeiramente autodidata, e depois eu fui me especializando, vendo curso e tal. E aí isso me ajudou muito porque trilhou um outro caminho.
totalmente diferente. E aí, então, assim, hoje daqui a pouco a gente fala mais da i8, mas Sim. isso tudo finalizou na i8 e, pessoalmente, eu continuei na aviação, fiz minhas horas e tal, e aí acabou virando mais um hobby, porque aí o mercado imobiliário porque, assim, tem uma coisa também, além de tudo... Foi picado, né, pelo... Não, o bichinho do mercado imobiliário é incrível. É. Não tem um volume de dinheiro que possa gerar de forma lícita, a não ser o mercado imobiliário. Exatamente. E tem toda uma questão para mim também porque eu sempre penso que eu estou ajudando muito o próximo a conseguir, por muitas vezes na minha casa, minha vida, eu sonho na casa própria. Isso. E mesmo o cara de alto padrão, que ele tem uma condição, ele tem outra casa, mas ainda assim eu estou ajudando a conquistar alguma coisa. Então eu estou fazendo o bem, né? Isso para mim é uma mensagem muito legal. A corretagem é uma roda do bem. E, Léo, me conta uma coisa, né? Quando você está diante... Assim, são diversos problemas. Fala um pouquinho dos problemas que você está acostumado a atender no dia a dia, que se não é a tua empresa atuando, a gente pode levar séculos para resolver, cara. E eu, se fosse depender do suporte técnico, obviamente, dos CRMs hoje, né? Tem muito sistema que é SaaS, que é um sistema que é um sistema padrão. Então, assim, você não consegue ter a resposta, demora muito, coisas que o Léo demora, às vezes, 1 minuto para fazer com a empresa dele. Ele dá agilidade. Dá agilidade, e a venda não pode esperar. Sim, então, assim, as coisas que ele faz, Cris, de repente, eu tô lá com o cliente para assinar o contrato não gera, não roda, pasta não sobe, o lead desaparece, são as coisas loucas. A empresa, na verdade, foi desenvolvida, a i8, né, para ajudar a dar agilidade para o mercado imobiliário. Exato. Para o incorporador, Porque, assim, eu acho que é uma frase muito importante. A i8 é uma empresa do mercado imobiliário feita para o mercado imobiliário. Cara, isso é super difícil. Porque, assim, na minha trajetória, voltando lá à história do Itaboraí, quando eu chego no plantão 10 horas da noite, isso é uma coisa excepcional, porque qualquer outro profissional, qualquer outra pessoa ia falar assim, não, deixa para amanhã. Exatamente. Porque a pessoa não sabe da importância, justamente. Não conhece o mercado. Eu acho que o diferencial da tua empresa, Léo, é que você viveu tudo no mercado imobiliário. Você sabe de vendas, sabe de crédito, sabe de marketing, sabe de corporação, brother. Crédito. Então, para você é fácil e você fala a mesma língua. Imagina se fosse um cara de tecnologia que não falasse a mesma língua, Léo. Exato. Ia dar a mesma importância. Porque lembra que eu falei assim que eu sou daqueles que gosta de olhar como a coisa é feita. Exatamente. Okay. Então, assim, cada um tem um jeito do seu cérebro funcionar, né? Então, pro meu aprendizado, eu até brinco, o mesmo caderno que eu usei no ensino médio, na faculdade e todos os cursos que eu fiz é o mesmo até hoje. E ele não chegou nem a metade. Porque você pegou eu a base. Não anoto. Mas você pegou a base. E o meu formato de aprendizado não é anotar. Então, se eu parar para anotar alguma informação, eu desconecto e eu não consigo aprender. Então, assim, eu fico na aula, curso, alguma coisa assim, olhando pro professor, meu cérebro vai trabalhando e eu vou entendendo. Então, é assim que se eu for mudar para anotar, já era. Então, eu não sou aquele cara que faz isso. Então, assim, eu gosto sempre de entender como as coisas funcionam. Então, eu preciso acompanhar e sentir na pele. Porque você facilita o processo. Exato, porque aí você vivencia, né? Não, e você facilita. Você fala, não, eu já entendi isso aqui, mas se eu fizer assim, Exato. vai ser mais rápido. Porque eu posso mexer em tal lugar porque eu já sei onde que vai dar esse impacto. Você só consegue ter esses feedbacks se você estiver participando do processo. Exatamente. Então, toda vez que eu faço uma análise... Exato. Acabei sendo jogado pelas áreas que eu passei. A agência de marketing, acabei sendo jogado por ela, mas no final foi uma bela trajetória e hoje eu consigo entender que isso faz o diferencial total e eu aplico isso no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho Cresce, eu sou corretor, eu já fiz venda. Opa, sei disso. Por aí, eu falei, Leozinho, precisa vender. O menino foi lá dos Estados, vendeu 3 unidades na semana. Por quê? Porque eu preciso entender o que o corretor passa. Exatamente. Então, exatamente isso. Quando alguém hoje me liga assim, meu telefone, todos os clientes têm meu telefone, todo mundo, os corretores têm meu telefone, porque quando a galera precisa de qualquer suporte, eu sei que tem que ser na hora. Sim. Porque eu entendo que aquilo ali vai atrapalhar o cliente que está na mesa. E aí a gente sabe que o cliente vai para casa, aquela historinha... Perde a venda. Que perde a venda. Então, assim, uma pessoa que não é do mercado imobiliário, que não entende, para ele isso é um absurdo. Como assim? Eu vou... daqui segunda eu volto, hoje é sexta e tal. Então, assim, esse é o principal diferencial.
porque a gente faz questão, não só eu quanto a equipe, eu prezo muito por isso, de olhar desde o princípio, entender o que é o processo, porque a nossa missão é facilitar. E aí eu uni muita coisa do que eu aprendi também na aviação, porque se você olhar a aviação assim, você não pode... Você não pode errar. Verdade. E tem uma outra coisa, não pode errar, mas o principal componente da aviação, como todas as outras áreas, é o humano, e o humano, ele erra. Então, a gente tem que ser resiliente, entender que erra e olhar o processo e fazer o processo à prova de erros, digamos assim. Então, você tem que mitigar os erros, né? E aí, isso, aplicando para a tecnologia, o que significa? Você olha para um processo, por exemplo, processo de crédito, e aí você vê ali, o cara entrega a documentação, aí ele cai na mão do CCA, aí o CCA analisa, aí ele aprova no banco, aí o banco tem o feedback, eu mando para a equipe segue com a resposta do cliente, aí depois vai para a reserva. Quando você olha todo esse trajeto, tem tanta coisa que você pode fazer ali, porque assim, um dia pode ser que o CCA esteja ausente, e aí geralmente os incorporadores trabalham com 2 CCAs, então você tem que mandar para o outro CCA. Exatamente. Ficar atento. Ficar atento. Só que isso é uma coisa que assim, a tecnologia está aqui para ajudar a gente. Então a mesma coisa, o humano ele precisa muito da ajuda, né? Mas cara, Léo, mas tem CRM que não faz isso. Ou não faz, que realmente tem os que não fazem, ou ele não foi programado corretamente, e ele faz. E aí é onde entra a sua empresa. E aí que entra a empresa. Esse Por isso- 18, na verdade. Exatamente. Por isso que Você você fala... é o parceiro do CRM. Exatamente. Então você ajuda o parceiro do CRM a ser mais eficiente. Sim. Porque às vezes é igual avião, né? Não adianta você ter um avião no aeroporto, você não tem um piloto para Exatamente. Eu vi várias vezes isso. Se você tinha perguntado dos principais problemas que eu enfrento, e os principais problemas de incorporadores são esses. Às vezes o incorporador ele tem tanto medo de errar que ele contrata tudo. Então ele contrata CRM, ele contrata RD, ele contrata e-mail marketing. Aí você vê, pô, mas você tem RD e tem uma outra ferramenta de e-mail marketing. Por que seu RD manda? Não entendi. E aí o cara fala, não sei, cara, eu só tenho medo de errar. Aí o cara fala, aí um cara perdido fala assim, contrata o RD, contrata o... E ele vai contratando. Tratando, né? Junta. Exatamente. O papel da I8 é juntar É olhar o tudo isso. todo. Mas, Cris... Que aí você otimiza todos Exatamente. Exatamente. Cris, eu já tive empresa que eu contratei o Léo, que ela tinha contratado o CRM, tinha 1 ano e não tinha utilizado. Porque achava O difícil. problema não Ele é, ou sabia. não é que não sabe, não sabia nem a regra. Sabe, ainda tem empresas que tem Excel, pô. Exato. Entendeu? Que controla no Excel. É absurdo isso, mas tem empresas que controlam no Excel. Tem noção disso aí? Porque às vezes acha tão difícil de parametrizar, ou acha tão difícil. Porque não sabe tem a acesso, regra. né? Porque Agora- Às vezes não tem acesso. Agora eu ao vou te falar suporte. mais, Léo. Não adianta ser só técnico. Exato, porque o próprio suporte, ele é técnico. Porque pensa, eu como programador sou técnico. Então, se eu não entendesse do mercado imobiliário, por isso que a minha empresa é nichada no mercado imobiliário, eu só trabalho com o mercado imobiliário. Uau! Porque se eu for desenvolver, por exemplo, para um hospital, eu não faço ideia de qual é a necessidade dele. Então eu não Que é a eu não regra vou do conseguir negócio. contribuir, eu vou depender da pessoa me fazer o briefing. E aqui a principal regra do meu negócio é que quem faz o briefing somos nós. Então você, incorporador, diretor, enfim, você fala o que você precisa, a sua dor, e Você quem já dá um tem que remédio. resolver somos nós. Uau! Que legal. Então, assim, pode ser que não necessariamente nós que vamos realizar a ação final. Porque também a I8, as pessoas confundem muito. A I8 é uma agência de... Ela gera leads? Não, a gente não gera leads. Então, assim, eu não sou uma agência de publicidade. Ok, Tá? Então, o meu segmento é agência de tecnologia. perfeito. Me Segmento. Explica melhor o que é isso. Então, O que é uma agência de tecnologia? Qual é essa diferença? Quando você vai me contratar, eu não vou falar para você, tira a sua agência de marketing e coloca a I8. Não, porque o meu serviço não é o dele. O meu serviço é fiscalizar, porque a gente faz uma parte de auditoria. Ah, vocês auditam os trabalhos das agências Exatamente. nas incorporadoras. Exatamente. Por quê? Na geração de lead. Qual foi a dor? A história da I8 é assim, ó. Eu iniciei sempre sozinho ali, quando eu comecei como autônomo. Eu descobri esse nicho de mercado, porque não tinha, então a demanda triplicou em um curto espaço de tempo. Sim. E aí eu comecei, então, a montar a empresa pensando nessa solução. Então, de 8 anos aí, que basicamente que eu estou só nessa parte, eu comecei a notar que o incorporador, a maioria dos meus clientes no início, eles começavam para resolver um problema.
eu tenho CRM e não consigo usar. E aí, então, sempre alguém pediu um contrato temporário, 6 meses, 2 meses, 3 meses. E o cara tá aí há 3 anos, 4 anos. 4 anos, porque não te larga. Não larga É o de caso jeito do nenhum. menino do computador, né? Você pega aqui o cara da assistência técnica, ele sai, dá problema. Exato. Impressionante. Aí você guarda ele lá no armário, Não, pô, sai daí não. E a gente tem um outro problema, porque que não é exatamente problema, porque eu tenho um conceito que é assim, ó, tem muita empresa que é desonesta, na minha opinião, que ela tem a falta de inteligência de que eu preciso que dê problema para que justifique eu estar A minha aqui. presença. É contratação. E Exatamente. comigo não funciona assim. A ideia é o contrário. Eu tenho que estar aqui para, se der um problema, eu agir em tempo recorde. Recorde. Isso, Porque aquilo eu- pode custar alguns milhões, Exatamente. dependendo da operação. Então, Cerca de Daí 2, você 3 vai milhões. melhorando também. Se você estiver ali, Exatamente. você já arrumou, você dá mais um passo, você dá mais um passo. Ou E aí, seja, você se vai eu- deixar cada vez melhor. ou seja, depois de 6 meses, 8 meses que a gente está na operação, que tudo ficou bem feitinho, digamos assim, aquilo ele não vai dar mais problema. Então, aí eu começo uma outra parte. Conceito da aviação. Exatamente. O que deu problema agora não vai dar problema Não vai dar depois. problema depois porque eu aprendi com o meu erro. Ótimo. Então eu vou corrigindo. Então, quando eu chego depois de 6 meses, 8 meses ali que eu estou em voo de cruzeiro, o meu incorporador, ele não está mais precisando de mim para dor de cabeça. Ele não está mais estressado com aquele problema. Aí ele vai precisar de mim para quê? Para otimização. Soluções. Uau, pra E melhorar aí- o processo. Fazendo mais um paralelo com a aviação. Primeiro a gente aprendeu a voar, depois a gente aprendeu a voar com motor, né? Primeiro voo foi lá catapulta, depois foi com motor, aliás, balão, motor e tal. Depois a gente começou jato, porque a gente foi mais rápido, depois a gente chegou no Concorde, que fazia voo para França num tempo recorde. Uau. Então, só que assim, ou seja, é uma evolução. Não adianta eu querer lançar um foguete se eu não sei nem voar ainda. Exatamente, é isso aí. O que acontece é isso. E o que Quando o acontece é pessoal isso. compra sistemas, Ele compra sempre o melhor. Você compra o melhor. Melhor. Pô, não sabe pilotar, não tem um avião, não sabe vai, o que vai acontecer com isso? Exatamente. Exatamente. Então, o E aí papel... você também ensina o pessoal a operar o Sim, sistema. e aí o papel da I8 foi esse, porque eu cheguei então eu sozinho ali, agora tá tudo certo. Léo, me ajuda aqui. A agência de marketing me falou, porque aí, olha só o que eu percebi, eu ganhei a confiança do incorporador. Então ele tinha em mim um amigo, uma pessoa assim que vai ajudar. Sim. Então ele me pedia ajuda para tudo. Então se o cara da internet falou para ele comprar um servidor porque a internet dele ia ficar melhor, ele ligava, pô, Léo, desculpa, eu sei que não é o seu papel, mas se eu comprar o servidor tal, vai melhorar a minha internet no stand? Aí eu falo, olha, já trabalhei com isso e tal, às vezes ele nem sabia, mas não vai melhorar, ou vai melhorar. Então ele ganha uma confiança. E ele deixa de gastar dinheiro à toa. Exato. Cara. Na incorporação imobiliária isso é tão importante, porque todo dinheiro que você gasta na incorporação nunca mais volta. Nunca mais volta. E aí, foi aí que então nasceu a I8, porque o propósito dela, aí eu juntei a trajetória que eu tinha em 2 anos na empresa e consigo reduzir desde o dia 0. Por quê? Porque depois de 6 meses que a gente já estava em voo de cruzeiro, que aí eu começava a pensar nas otimizações junto com o incorporador. E você trabalha com vários CRMs. Todos os CRMs do mercado. Hoje do mercado imobiliário No você mercado trabalha. imobiliário eu já trabalhei em todos. Tem alguns aí que são mais famosos, que, por exemplo, o CV, que é um grande parceiro, que ele está Sim, pô. com bastante incorporador. Tem bastante gente que usa o CV, cara. Exato. E é uma ferramenta excepcional. Todas as minhas incorporadoras é o CV, e quem não tem, eu faço utilizar porque facilita a minha vida. Porque Exato. eu sei usar o CV e não sei usar os outros sistemas imobiliários. E o CV é de ponta a ponta, né? Exato. E aí, tem uma grande, falando de CV, tem uma grande curiosidade, porque a maioria dos meus clientes, eles chegam justamente assim, estou com um problema, tem um lançamento, alguma coisa, não consigo, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí a gente conserta, passa aqueles meses ali, consertou, botou em voo de cruzeiro, aí eu começo, aí vem a otimização. Léo, me ajuda aqui, a agência de marketing não está gerando bons leads. E aí, quando você vai olhar, a integração, às vezes, não é bem feita. O lead não entra ali. Às vezes entra, mas é que é o básico, sabe? O básico. Léo, já o lead entrou. Eu do lead não entrar, né, cara? Isso acontece direto. Demais. Imagina o rios de dinheiro que a gente gasta Que é uma na geração de lead, ele não entra e simplesmente ficou no limbo, parado.
Exato, e pior do que ele não entrar, na minha opinião, porque não entrou, alguma hora a equipe de venda vai notar, se a equipe de venda estiver boa. E isso é um papel da I8 também, porque se parou de ter lead e a equipe de vendas não reclamou, opa, a equipe de vendas não está olhando direito para o CRM. Caraca, você audita o funil de vendas? Com certeza. E você também cria o funil de vendas? Cria, audita, melhora. E aí, então assim, entrou o lead. E aí entra o lead assim, nome, telefone e e-mail. Tá, mas e aí? Qual campanha que ele entrou? Uau, Qual campanha ele isso é o converteu? pior, você não tem o dado. Você não tem o dado, você não sabe. E Você aí, não sabe medir, não sabe quanto que gastou. Cara, exatamente. Então, qual o grande problema? A agência de marketing já trabalha muito assim, gera 3 mil... E aí as pessoas ficam muito iludidas pelo volume. Gerou 3 mil leads. Aí, às vezes, eu pauso uma campanha que está super bem qualificada, mas está gerando um pouco lead, mas leads qualificados, em detrimento de achar que a outra campanha estava melhor. Então, isso é uma coisa, assim, é trivial. eu acho que para a gente tomar decisão, a gente precisa de dados, né? Sem dúvida. Então, se eu não tenho ali a mídia de origem, você não tem... Eu já peguei coisas, Léo, de você realmente dar treinamento para recepcionista. Não, né? isso sem dúvida. Sempre, né? Pô, porque é lá que ela vai pegar e receber o lead. Porque eu tenho um online ok, mas o Léo faz esse trabalho de fazer, mas também lá no offline, de treinar o corretor. É outra coisa que eu ia falar. Você faz integração entre CRMs, cara. Claro. Porque é a história da integração do dado, né? Porque assim, às vezes o meu incorporador ele tem uma dor que não necessariamente um CRM só vai resolver. Certo. Por exemplo, Léo, eu preciso me comunicar com o cliente. Qual ferramenta eu uso? Ah, você pode usar Botmaker, você pode usar TakeBlip, enfim, tem um monte aí. Léo, poxa, mas a API oficial não é legal para mim, porque eu utilizo a API oficial, meu público precisa mandar mensagem várias vezes e tal. Beleza, então vamos para uma outra que não seja oficial, e tem várias outras ali. E aí, quando eu vou transitando no meio dessas integrações... Você dá solução para tudo, né, Léo? Principalmente a solução, mas pensando na integração. Porque quando você transita no meio dessas integrações, o que acontece? O dado ele sai de um jeito, vai para o outro e você perde a mensagem no meio do caminho. E dá erro e o pessoal nem viu. Nem viu. Ou seja, às vezes o cara que tá... Ou quando não acontece pior, né? Que a equipe de vendas odeia isso. É quando você usa uma ferramenta tipo um Keybox, um Botmaker aqui, aí... Quem tá atendendo no WhatsApp é um cara, e no CV quem tá atendendo é outro cara. Aí é ruim pro corretor, porque ele gerou um pico, e é ruim pro cliente, porque ele recebeu 2 mensagens de pessoas diferentes. Uau! É ruim, né? E aí falou assim, aí entra aquele fantasma da integração nativa. Qual ferramenta tem integração nativa com o meu CRM? Aí você fala assim... a ferramenta tal, por exemplo, o Botmaker tem integração nativa com o CV. Eu tenho vários clientes que utilizam Botmaker e CV, mas eu não utilizo a integração nativa. Você desenvolve. Eu desenvolvo. Você desenvolve a integração porque não adianta a nativa estar jogando dado errado. Exato. E aí as pessoas não sabem. Não, e aí ficam iludidas pela questão pelo fantasma da integração nativa. Não é nativa. Então, cara, isso custa muito dinheiro. Tempo, né? E tempo, e perca de venda. Imagina se um lead não entra corretamente para você. E até a própria esteira de análise de crédito, né, Léo? A esteira de reserva. Então você consegue automatizar isso, você consegue fazer os funis de todas essas áreas, repasse, né? E como eu trabalhei em todas, então eu consigo dar feedback Uau. em todas elas. Que é o mais importante. Por exemplo, quando eu tenho um cliente que é um cliente Minha Casa Minha Vida, geralmente o cliente Minha Casa Minha Vida, o perfil do Minha Casa Minha Vida, não tem problemas em compartilhar a documentação via WhatsApp ou via e-mail. Então ele envia para a equipe de vendas só processar, tá tudo certo. Que é o perigo. É um perigo, principalmente agora que a gente está vivendo LGPD, agora não, já faz tempo que a gente está vivendo LGPD, mas é um perigo, mas não é um problema. Certo. Não é um problema. Agora, quando você... Aí que é o problema da galera que não entende mercado imobiliário. Porque aí, já que isso virou um kit, digamos assim, é a receita de bolo, então ele quer aplicar essa receita de bolo no alto padrão. E não funciona, porque o alto padrão é mais resistente. É outro esporte. Então, a primeira coisa que o corretor faz, quando ele pede para um alto padrão a documentação, o cara, no mínimo, ele vai pedir para formalizar por e-mail, para tentar ter uma segurança maior. Ele geralmente não envia por WhatsApp. Aí, o que eu ofereço de solução para o meu cliente? Ao invés dele mandar para o corretor, eu gero um link
seguro, em que eu passo o link pro cliente e o cliente sobe a documentação. Nossa senhora, sensacional, cara. E o corretor nem tem acesso. Trabalho. Não tem retrabalho. E o corretor nem tem acesso a essa documentação. E aí você garante que esse documento não vai estar transitando na mão de outra pessoa, de pessoas erradas. Direitinho. Você é solidário no LGPD, né? Se acontece alguma coisa, vídeo documento, esse cara que tá trabalhando pra mim, se faz alguma coisa no documento dele, eu respondo legalmente. Você falou uma palavra legal. Além de ser solidário, na verdade, a responsabilidade na LGPD ela é objetiva. O que significa isso? Eu falo isso porque eu já levei bastante problema de incorporador. Não levei não, né? Já ajudei bastante incorporador por conta disso. Porque assim, a responsabilidade é do titular dos dados. E quem é o titular dos dados? É o incorporador. Uau! Ah, mas eu contratei o CV para armazenar os dados. Tá, mas quem é o titular dos dados? O incorporador. Quem contratou o CV? O incorporador. Então a responsabilidade É do incorporador. Ah, mas... Responsável. Exatamente. Então isso não se delega. Ele não se delega. Exatamente. Cara. Hoje, assim, resumindo a I8, porque nós falamos de várias como, soluções, né? Hoje, se você falasse assim, olha, o que é a I8 de verdade? Em poucas palavras. A I8 é o ponto de confiança, digamos assim, do incorporador na operação dele, de tecnologia. Então, o que a gente vai fazer na I8? Preciso fazer um site. Não necessariamente que ele vai fazer com a I8. Mas, a gente até faz. Mas, Léo, eu tenho um parceiro aqui que eu gosto muito dele. Então eu queria fazer com ele. Ok, mas aí quem vai falar o que tem que ter no site, tecnologicamente falando, é a I8. É a I8. Ó, esse a I8 aqui, que brifa e... Eu acho que a I8 também serve como tradutor, né? Exato. É um tradutor, é o elo de ligação com o programador. Porque elo de ligação. eu vou falar uma coisa que eu senti isso na pele. E olha que eu sou analista de sistemas. Se eu for falar direto com um programador, ele não vai entender a minha linguagem. Então, eu tenho que usar a I8 para traduzir para aquele cara que precisa. E a I8, no meio do caminho, já pensa em qual aplicativo, qual a ferramenta, o que vai fazer isso. Exatamente. Porque como a gente como nós somos o ponto de referência, o amigo do incorporador, a gente sabe de tudo que está acontecendo na incorporação. Então, se o incorporador está com um projeto de fazer um aplicativo no futuro, já sabendo disso, eu falo o seguinte, ó, tá vendo aqui essa landing page que você vai criar, uma simples landing page, já vamos deixar aqui preparado no código dela a futura integração com esse aplicativo. Uau! E, Léo, deixa eu te falar, imobiliária também se ajuda. Imobiliária, incorporador também, corretor, tá utilizando o CRM. Agora, fala rapidamente pra gente, obviamente, puxa, eu tô aqui querendo saber desse assunto, eu acho que você também. E a inteligência artificial? A inteligência artificial é a bola da vez, né? É a bola da vez, né? Me fala. Mas, deixa eu te falar, fiquei muito decepcionado com algumas coisas. Tinha gente que colocava inteligência artificial, era árvore de resposta. Então, nada a ver, cara. A bola da vez é exatamente por conta disso que eu ia comentar, porque assim, às vezes por isso que eu falo que é o ponto de controle, é o ponto de referência do incorporador ou da pessoa. Que ele chega assim, Léo, eu contratei uma IA ou uma LP que tem uma IA. Aí quando você vai olhar, é só uma programação simples. Não tem uma inteligência artificial. Não tem inteligência. Exatamente. E quem é que vai falar isso pro incorporador? Eu. Você. E aí outra coisa que você faz, você programa o machine learning. Exato. Né? Que me explica um pouquinho, é o aprendizado da máquina. É um aprendizado de máquina. Porque assim... Isso é inteligência artificial. Exato. Porque a inteligência artificial, ela precisa ter... Ela é programada, claro, então ela não é totalmente autônoma, mas ela precisa tomar decisões autônomas baseadas em alguma coisa. Então, machine learning é exatamente isso. Por exemplo, digamos que eu estou fazendo uma IA que vai fazer atendimento de saque de uma incorporadora ou de uma imobiliária e tal. E aí, a cada finalização do atendimento, eu vou salvar alguns pontos que eu questiono que são principais. Por exemplo, qual foi a queixa principal desse cliente? A queixa principal é o chuveiro da assistência técnica, que parou de funcionar. Certo. Qual é a solução que você apresentou? Eu agendei uma visita. Toda vez que você inicia um novo atendimento, ele inicia com o prompt, digamos assim, inicial. O prompt inicial ele só é assim, você é um atendente de saque. Ele não tem. Então, o que é o aprendizado de máquina? Eu falar assim, você é um atendente de saque, mas nos últimos 100 atendimentos que foram feitos,
todo mundo que reclamou do chuveiro, a solução melhor foi essa aqui. Aí legal. Aí você vai ensinando a máquina a pensar. Porque a máquina, na verdade, é burra, né? Na verdade, você tem que dar o comando ali por trás. Léo, tá muito bacana. A gente tá com um tempo aqui realmente escasso, mas me fala um pouquinho do pré-atendimento aí. Você também desenvolve aplicativos, né, para o mercado imobiliário, não é isso? E aí, de fato, aplicativos que são aplicativos sob medida e sim ou não com inteligência artificial, depende do... Por exemplo, eu tenho incorporador que pediu um aplicativo para saber, sabe a roleta que todo mundo faz, que todo mundo, que ninguém sabe qual é, que se veio, se não veio, que era um papel, que não sei o quê. É o sonho de consumo. Então, eu já tenho aplicativo para isso. O sonho de consumo é a roleta para sair no plano de incentivo. Porque aí o incorporador fala assim, cara, eu pago justamente plano de incentivo, como é que eu controlo isso? Cara, vamos botar um reconhecimento facial aqui, ó. Aí não tem como fazer. Então, lá, você chega no plantão, tem um totem, o corretor chega, coloca a facial dali, reconhece corretor tal, fila tal, aplicativo. O Léo já chegou a colocar câmera Big Brother com áudio de captação para eles poderem saber o que está acontecendo lá dentro. Porque como tem muito plantão, como é que você gerencia isso, cara? Exato. Eu vou dar uma dica aqui. Corretor, por exemplo, é autônomo, né? A gente não pode cobrar presença, alguma coisa assim, mas todo mundo sabe que a gente acaba, né? E uma das coisas que o incorporador... como é que eu faço para saber se o cara vem e eu não posso saber? E eu coloco a recepcionista faz amizade. Uau! O que eu faço? Aí sabe uma das soluções? O cara, para acessar o CRM, ele tem que estar no Wi-Fi da empresa. Se ele conecta no Wi-Fi da empresa... Aí você sabe tudo. Dá a solução. Você dá a solução, né? O que eu quero saber agora? A gente tem uma parte aqui que nunca contei. Então a gente quer saber de você. O que você nunca contou para ninguém. Que você vai contar aqui pra nós. Verdade, toma cuidado. Essa aí é. Olha, deixa eu pensar. Tava conversando esses dias num almoço de família, teve uma coisa engraçada que aconteceu dessa trajetória que minha mãe tava lembrando, que eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos, sei lá, de idade, eu fui pro médico, e aí o médico tinha cancelado a consulta, e aí minha mãe ali falando, mas o que aconteceu e tal, mas falou, não, parou de funcionar um aparelho e tal. E aí eu falei pra minha mãe assim, posso tentar, não sei o quê? 8 anos. 8 anos. E aí minha mãe falou assim pro médico, ele pode tentar consertar? Aí o médico olhou e falou assim, mas, né? como assim? E aí no final, eu não sei o que aconteceu, não lembro muito bem, mas ele deixou. E aí era... Pra você ver como eu gosto de conhecer as coisas. Eu não sabia o que era aquele equipamento, pra que ele servia. Eu sabia que ele olhava ali alguma coisa, era tipo um microscópio. E ele tinha uma luz. A luz parou de funcionar. Eu não sei o que é equipamento, mas eu sei o que é uma luz. E eu sei o que é uma luz, precisa pra ela funcionar. Com 8 anos de idade. E aí, a primeira coisa que eu fiz, ele tinha... Lembra a abajur que tinha aquele botãozinho? Lembro. Isso eu lembro perfeitamente. O botãozinho tava mole. Ou seja, ali dentro tem um ferrinho ali, que o abajur ele é como se fosse uma gangorra, né? Aí você tem 2 ferrinhos aqui. Quando você faz o ferrinho, ele fecha o curto e acende a lâmpada. Então, esse mecanismo estava com defeito. Qual que é a solução simples? É ligar um fio no outro. Exatamente. Exatamente. Então, eu desmontei aquilo aí, peguei uma faca, cortei num canto, cortei no outro. Caraca, MacGyver, nem MacGyver. Não tinha faca, na verdade. Eu tive que pegar um bisturi, sei lá, alguém cortou. E aí, não tinha fita isolante, então foi do X-Men esparadrapo mesmo. E aí, coloquei ali, ligava na tomada, ligava ali automaticamente. A única coisa que você perdeu é a funcionalidade do botão. Porque você ligou na tomada, funcionou. E aí o médico foi encantado com isso. E aí, por que eu lembrei disso essa semana? Porque eu briguei com minha mãe que ela não deixou eu sair com a minha malinha de ferramenta. Porque eu andava desde criança. E até hoje eu ando. Malinha de ferramenta, irmão? No meu carro tá lá a malinha. Isso, gente, é uma MacGyver, eu vi de MacGyver. Exato. E aí, então essa foi uma história que eu acho que eu nunca contei em lugar. Não, mas também essa história que o povo achava nem que existe, né? Não, é verdade. E a solução... Ele é o cara da solução que a pessoa nem sabe. E a cereja do bolo é que tinha uma mesa assim, e aí tinha uma extensão, então ele ficava indo e voltando lá pra desligar a luz lá do outro lado. E aí, eu parado ali, minha mãe recebendo atendimento, e eu sou muito observador, né? Sempre fui, eu sempre quietinho ali observando. E aí eu falei assim, doutor, por que você, ao invés de ligar naquela tomada, não liga nessa tomada que tá do seu lado? Senão você próprio. Que aí você não precisa sair, é só. Porque toca o celular. Aí ele parou assim, ele falou, eu tô com vergonha, tô com vergonha, porque eu não pensei nisso.
Mas é isso, é o detalhe de você parar e observar, né? Não é nada. Exatamente. Léo, cara, a conversa tá muito boa. Eu acho que a Ioito tá aí para você que tá assistindo o nosso podcast, Pode na Área. Essa solução tecnológica tem que ter. Eu acho que se a gente não tiver essa praticidade na hora de resolver, a gente perde bastante dinheiro na incorporação imobiliária e principalmente perde dinheiro mensalmente, às vezes com sistemas que você nem precisa ter, empresas que você contratou que nem precisa ser contratadas, que um simples programação ou um simples automação de uma equipe experiente, mas não só de tecnologia, que entende do mercado imobiliário, pode te ajudar. Léo, fantástico. Eu queria que você desse uma mensagem, uma última mensagem para quem está assistindo pela sua linda trajetória e parabéns para essa empresa que vai ajudar bastante o mercado imobiliário. Cara, a hora que vocês precisarem, pode contar comigo. Legal. Espero que vocês me chamem de volta. Mas sempre! Você acha que Eu não? tenho muita coisa pra Uma falar. letra, gente. O mini é uma MacGyver. Como é que eu não vou fazer? Sonho de consumo. E eu acho que de mensagem, eu queria deixar mensagem de agradecimento para todo mundo que me acompanhou até hoje. Tenho muita gente, desde minha infância foi muito difícil, a minha mãe foi uma guerreira, meus pais, sabe? E eu tenho os meus sócios na Ioito que sempre estão ali ajudando, eu tenho a galera que está ali trabalhando, eu acho todo mundo movido por um sonho, por um desejo de ajudar o próximo, de ajudar o cliente, e isso é uma das coisas que a gente valoriza muito. Então eu queria deixar um agradecimento para todo mundo que permite que eu seja quem eu sou, porque se não fosse por todo mundo eu não estaria aqui, né? Então, um beijo, não vou citar nomes porque são muitos, mas um beijo para todo mundo e obrigado aí pela oportunidade de existir, né? De podcast incrível, Pode na Área, com o Léo Coutinho, CEO, sócio fundador da Ioito, um menino que achou o nicho de mercado e tá aí para ajudar o mercado imobiliário a evoluir, crescer mais. Léo, parabéns, obrigado por ter vindo aqui. Você vai vir mais vezes. Junto. Vai vir mais vezes, tamo junto sempre. Né? Com certeza. Sempre. Obrigado. Porque você realmente é um menino prodígio. E ó, a gente tá aqui direto da Authentic Produções, fazendo esse podcast diretamente de Fortaleza, Ceará. Uma estrutura incrível, cheio de câmeras. Vocês não estão vendo aqui, mas a galera é gente boa, tá aqui, o vídeo de qualidade. E você não pode perder aí nosso próximo episódio. Até lá, galera. Valeu!